E aí, gurizada, beleza? Curtindo uma montanha-russa aqui, na boa. E tu? Probleminha de distribuição eletrônica? Essa montanha tá... Não, mas eu ia dizer o seguinte, tá com problema de distribuição eletrônica? Então é o seguinte, um conselho. 3 videozinhos. O primeiro vídeo só sobre distribuição eletrônica pelo Linus Pauling, as maldades, toda a parte de distribuição de cátions, de olhar o número de elétrons por camada, tudo isso bem legal. A segunda parte, eu vou mostrar qual é o último subnível pela tabela periódica. Tu vai olhando na tabela e vai vendo qual é o subnível mais energético. E o terceiro e último vídeo, aí sim, aprender a distribuir pela tabela periódica. Tendo a tabela, como é que eu faço a distribuição? Falou? Curte aí, depois eu volto. Distribuição eletrônica. A primeira coisa que a gente tem que ver é o que cabe em cada subnível e o que cabe em cada orbital. Então vamos ver o seguinte, o subnível S só tem um orbital, e um orbital é uma região do espaço onde eu posso ter um elétron desemparelhado, ou no máximo 2 elétrons, e o que eu estou botando de cabeça para baixo? Para indicar que são spins opostos. Um gira para a direita, o outro gira para a esquerda. Então recapitulando, subnível S só tem um orbital. Neste orbital só cabem 2 elétrons. Então o máximo de elétrons no subnível S são 2. Já o subnível P são 3 orbitais, são 3 caixinhas, são 3 camas de casal. Logo, eu boto um elétron desemparelhado em cada um, mas se eu quiser completar, eu vou ter que botar o outro elétron com o spin oposto, eu vou no máximo a 6 elétrons. O subnível D, como são 5 orbitais, eu primeiro boto um desemparelhado em cada um, isso se chama regra de Hund. Eu vou completando os elétrons até fechar no máximo 10 no subnível D. Já o subnível F, quantos vão caber? 14. Por que 14? Eu vou botar um desemparelhado em cada orbital, e são 7 orbitais, eu chego no máximo a 14 elétrons quando eu botar 14 elétrons quando eu botar os outros elétrons que faltaram. Então, o máximo de elétrons que cabe no subnível S são 2, mas ele pode ter 1. O subnível P pode ter 1, 3, 4, 5, mas no máximo 6. O subnível D no máximo 10 e o subnível F no máximo 14. Agora vamos passar para o diagrama de Linus Pauling. O subnível S, ele está presente em todas as camadas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camadas. Então, o subnível S está presente em todas as camadas. Para montar de maneira mais fácil em casa, gurizada, vamos fazer assim, o subnível P, ele é só a partir da segunda camada, o subnível D é só a partir da terceira e o subnível F é só a partir da quarta. Repetindo, subnível S tem em todas as camadas. Subnível P só a partir da segunda, subnível D só a partir da terceira e subnível F só a partir da quarta. Bom, gurias, antes da gente ver propriamente a distribuição pelo diagrama de Linus Pauling, a gente pode ser cobrado de qual é o número máximo de elétrons em cada camada. Então nós vamos agora dividir o diagrama de Linus Pauling em camadas. Olha aqui, ó, é na horizontal, eu divido ele em camadas. Quantos elétrons teria em cada camada? A primeira camada só tem o subnível S, e ele só cabe 2 elétrons. Já a segunda camada, ela tem o subnível S que cabe em 2, P que cabe em 6, ela vai até, no máximo, 8 elétrons. A terceira camada tem 2 no S, 6 no P, 10 no D, ela vai no máximo a 18 elétrons. E a quarta camada, 2, 6, 10, 14, ela vai no máximo a 32 elétrons e assim sucessivamente, ok? Então isso aqui é o número máximo de elétrons se eu fosse distribuir por camada. Mas a gente sabe que não é por camada. A gente sabe que o diagrama de Linus Pauling nos mostra a distribuição por subnível. Eu primeiro vou no subnível 1S2, aí eu faço a volta, entro na diagonal 2S, faço a volta, entro na diagonal no 2P, depois no 3S, faço a volta e vou no 3P e depois no 4S. Observe essa distorção. Antes de preencher o 3D, que pertence à terceira camada, eu já estou preenchendo o 4S, que pertence à quarta camada. Esta distorção pode ser verificada nesse desenho aqui, muito ilustrativo. A gente tem aqui o núcleo, aqui em vermelho, onde eu estou pintando, e a gente vai distribuir em ordem crescente de energia. Os elétrons não são bobos. Eles primeiro vão botar menos energia e depois eles vão para o orbital de mais energia. Então, olha só, estou distribuindo 2 elétrons no 1S,
2 elétrons no 2s, aí eu passo para o 2p, estou completando o 2p que é com 6, isto aqui pertence à segunda camada, isto aqui pertence à primeira camada. Preenchida a segunda camada, eu vou para a terceira. 3s, 3p e cuidado agora, olhem aqui. Ele vai saltar para o 3d, que apesar de ser da terceira camada, precisa mais energia, ou ele vai pular para o 4s, que apesar de ser da quarta camada, tem menos energia do que o 3d. É óbvio que os elétrons não são bobos, eles primeiro preenchem o 4s, que apesar de ser da quarta camada, precisa menos energia. Preenchido esse 4s, aí sim, o próximo subnível em energia é o 3d. Aí eu vou lá e vou preencher até completar o 3d10. Completando o 3d10, eu passo para o 4p6, que é um pouquinho mais energia. E agora vem a pergunta. Na quarta camada, eu prefiro completar o 4d ou ir para o 5s? Para o 5s, porque o 5s necessita menos energia do que o 4d. Então, os caras descobriram que não é por camada, e sim por subnível. E existem algumas distorções. Por exemplo, sempre que vocês quiserem usar o subnível D, vocês vão ter que saber que ele não é da camada de valência. Mas, Pierre, por que o subnível D não é da camada de valência? Porque se eu usei o 3D, é porque eu já abri o 4S. E aí a camada de valência não é a 3, a camada de valência é a 4. Se eu usar o 4D, Pierre, é porque eu já abri o 5S2. Então, só para mostrar a distribuição até onde eu mostrei aqui no diagrama de Linus-Pauling, como é que ficaria? Ficaria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, e agora, depois do 3P6, 4S2, 3D10. Isto supondo que o elemento teria 30 elétrons. Esta seria a distribuição do nosso amigo zinco, com 30 elétrons. Tá? Então, quantos elétrons ele teria na primeira camada? 2. Quantos elétrons ele teria na segunda camada? 8. Quantos elétrons ele teria na terceira? Estes 6. Estes 8, desculpa, e mais esses 10, 18. E quantos elétrons ele teria na quarta e última camada de valência? 2 elétrons. O nosso amigo zinco tem 2 elétrons na última camada. Então, olhando aqui, pessoal, a distribuição eletrônica, por que que ela é na diagonal? Para poder pegar estas distorções que vocês veem aqui nesse desenho. Antes de preencher o D, eu vou sempre preencher o S da camada de valência. Então, antes de preencher o 3D, eu preencho o 4S. Antes de preencher o 4D, eu preencho o 5S. E assim por diante. Observe que o mesmo fenômeno acontece se eu estiver preenchendo o F. Olhem aqui, ó. O 4F ele é mais energético do que o 6S. Então, antes de preencher o 5D e o 4F, eu vou preencher o 6S2. Isso tudo nós vamos ver melhor durante as aulas de distribuição, mas o que eu precisava mostrar aqui era isso. O diagrama de Linus-Pauling, ele é preenchido na diagonal. Com isso, muitas vezes, eu preencho um pedacinho da quarta camada sem ter completado a terceira. Bom, gurizada, tendo uma distribuição qualquer, sem saber quem é o elemento, o que a gente pode fazer? A gente pode somar todos os elétrons. Então, olha aqui, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Opa! Se eu tenho um total de 30 elétrons, é só eu procurar quem é o elemento que tem 30 elétrons na tabela periódica. Olhando na tabela periódica, eu vou saber que esse cara é o zinco. Esse cara não sou eu, esse cara é o zinco. Quem vai fazer a distribuição são eles. Eles vão te dar a distribuição pronta, tu vai ter que analisar a distribuição e somar todos os elétrons. Eu repito, se tu tem uma distribuição pronta, soma todos os elétrons, o total de elétrons vai olhar na tabela e vai saber quem é o elemento. Bom, gurizada, as últimas coisas que eu quero mostrar aqui são exemplos perigosos que podem cair sobre distribuição. Por exemplo, em vez de ficar distribuindo
cada subnívelzinho desses aqui do sódio, eu posso saber o seguinte: o gás nobre anterior ao sódio sempre vai estar com a distribuição terminando em P6. Então, se eu somar todos os elétrons do último P6 até o início da distribuição, então olha aqui, ó, 6, 2 mais 2 dá um total de 10. Eu certamente terei um gás nobre, porque P6 é a distribuição de um gás nobre. Nesse caso, 10 elétrons é do neônio. Então, a única diferença entre a distribuição do sódio e do neônio é que o sódio tem um 3s1 a mais. Então, como é que eu posso substituir a distribuição do sódio? Em vez de 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, eu boto neônio e eu já economizo esses 10 elétrons, 3s1. Vamos ver o mesmo caso para o ferro. O ferro está aqui. O ferro, quem é o último gás nobre? Está aqui. O último gás nobre é o 3p6. O 3p6 até o início vão dar quantos elétrons? 6 mais 2, 8, mais 6, 14, 16, 18. 18 elétrons é o gás nobre argônio. Então, em vez de distribuir tudo isso aqui para o ferro, eu posso simplesmente fazer argônio, que são aqueles 18 elétrons, 4s2, 3d6. Esta é a distribuição do ferro baseada no gás nobre anterior a ele. Certo? Bom, o que mais eu tenho que mostrar aqui? Para distribuir o cátion ferro tem uma baita sacanagem. O cara vai na tabela, vê que o ferro é 26, e como ele quer o cátion ferro mais 2, o aluno que vai errar, atenção, eu falei o que vai errar, ele tira 2 elétrons dos 26 e tenta distribuir os 24. Só que se eu for distribuindo os 24 elétrons, pessoal, aonde vão faltar os 2 elétrons? No 3D. Em vez de 3D6, tu colocaria 3D4. Só que isso está errado, porque a terceira camada não é a camada de valência. A camada de valência é a quarta camada. E é exatamente na camada de valência que eu tenho que arrancar os 2 elétrons do ferro. Eu vou repetir. O cara que pegar o ferro, tirar 2 elétrons e distribuir 24, os 2 elétrons que vão faltar no 3D. E aqui não é a camada de valência. Então, como é que eu faço, Pierre? Pega o ferro inteiro, 26, distribui os 26 elétrons do ferro e escolhe aonde que tu vai tirar os elétrons. Pergunto, onde eu tiro os elétrons? Aqui, ó, na camada de valência. Então, a verdadeira distribuição do ferro vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí, eu tiro estes 2 elétrons da camada de valência, tirei esses 2 elétrons, o que sobrou? 3d6. Então, esta é a verdadeira distribuição do ferro 2. Repito, nas alternativas vai ter uma 1s2, 2s2, 4s2, 3d4. Está errado, porque daí tu estaria tirando 2 elétrons do subnível 3d6, mas não é da camada de valência, que é a 4. Então, a verdadeira distribuição do ferro 2 é essa aqui. Então, se eu tivesse que criar um roteiro, Pierre, como é que eu faço para distribuir cátion? Eu pego ele na tabela, diminuo os elétrons, então distribuo? Não, errado! Eu pego ele na tabela, distribuo inteiro o átomo neutro e escolho tirar os 2 elétrons na camada de valência. Cuidado com essa. A última sacanagem para hoje seria para a distribuição de um cara tipo cobre. O que acontece na distribuição de um cara tipo cobre? 1s2, eu estou seguindo o diagrama de Linus Pauling. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e aí, como só faltam 9, daria 3d9. Observem que eu disse daria 3d9. Mas por que não vai dar o 3d9? Vou mostrar. O subnível 4s2 é um orbital e ele está completo, com 2 elétrons. O subnível 3d9, por sua vez, são 5 orbitais. Como eu tenho que colocar 9 elétrons, eu vou conseguir botar 2 em 4 dos orbitais e um dos orbitais vai ficar só com 1 elétron. Os caras observaram que isto é energeticamente desfavorável. 4 orbitais completos e 1 incompleto. O que acontece então?
Um elétron salta do subnível S e vem ocupar o subnível D. Se ele sai daqui e vai ocupar o subnível D, na verdade ficaria 4s1, porque ele saltou. E em vez de 3d9, ficaria 3d10, porque ele saltou. E o subnível D ficaria totalmente completo, com 2 elétrons em cada orbital. Tá, Pé, deixa eu entender então. Sempre que a distribuição terminar em 3d9, ela não vai ser 4s2, 3d9. Ela vai ser 4s1, 3d10. Esta é a distribuição correta. A gente chama isso, pessoal, de regrinha do D9 e do D4. A mesma coisa, se tivesse um em cada um dos 4 e um vazio, saltaria um elétron do S. Então, a gente chama isso de regrinha do D9, que acaba saltando um do S e ficando em D10, e D4, que acaba saltando um do S e ficando em D5. Ok? Por enquanto é isso.